Então, qual que é a ideia? Toda semana fazer uma aula ao vivo lá no YouTube, com todos os recursos que a gente tem lá também, para levar a discussão sobre análise do movimento, sobre biomecânica, aprofundar e desenvolver o nosso raciocínio clínico. Para quem não me conhece, eu sou Ramon Scatolin, fisioterapeuta, sou mestre em Ciências da Saúde pela Universidade de São Paulo, aqui do campus de Ribeirão Preto, da onde eu estou fazendo essa aula para vocês, e também sou assistente do conceito PNF pela IPNFA, que é a Associação Internacional do Conceito PNF, que também está ligado à Escola Brasileira de PNF, certo? Então, a ideia é que toda semana a gente faça uma live, faça uma aula para discutir sobre biomecânica, sobre PNF, sobre análise do movimento e realmente aprender a pensar. Para quem já foi meu aluno, tem alguém que já foi meu aluno em curso presencial que está aqui na aula? Tem mais gente chegando aí? Manda aqui no chat quem já foi meu aluno no presencial ou no online. Aline, quem mais? Lucas, Ana Paula, show. Muita gente aí que já teve aula comigo. Pessoal, para ser bem sincero, para organizar, quando eu postei o Reels, né, sobre essa primeira aula, cara, foi tanta demanda que eu nem dei conta de organizar tudo e por isso, se vocês verem lá no chat do YouTube também, a gente vai colar aqui, já já a Aline ou a Bia aqui entra para colar o link, a gente decidiu montar um grupo no WhatsApp para poder sempre enviar semanalmente o link da aula e também enviar o material dessa aula aqui. Então, vocês vão receber lá no grupo do WhatsApp. Deixa eu pedir para as meninas colocarem aqui. Coloca o link do grupo lá no Zoom. Então, quando eu postei lá o Reels, eu fiquei doido, porque falei, cara, tanta gente querendo assistir essa aula, eu fiquei muito feliz com isso, claro, mas para facilitar a nossa comunicação, a gente resolveu criar um grupo no WhatsApp. E assim, vocês estando lá dentro, vocês vão receber toda semana o material resumido da aula, mas também os avisos, os links, né, para poder entrar na aula. Se der algum problema, seja no Zoom, seja no YouTube, a gente vai enviar lá, beleza? Show de bola. Então vamos lá, quem tiver com o microfone aberto aí, lembra de fechar. Vamos para o nosso tema de hoje, né? Eu fui bem específico lá na postagem. Ó, já está o link aí no chat, tá? A Aline acabou de enviar para vocês. Qualquer link que mandarem aqui, sempre a Aline ou Bia que vão mandar, tá? Então lembrem de olhar também. Mas a Aline mandou aqui para vocês entrarem lá no grupo do WhatsApp e receberem material da aula, os links das próximas aulas. Biomecânica funcional ou conceito PNF? É claro que uma coisa se aplica à outra, certo? Não existe PNF sem biomecânica e podemos dizer que dentro da biomecânica existe um universo de PNF. Depende de como você enxerga. Eu costumo dizer que é a ótica pela qual você enxerga os movimentos. Então, para quem não conhece a minha formação, eu já me apresentei aqui rapidamente, não vou me aprofundar muito nisso, mas além das formações que eu já falei, eu também tenho uma clínica aqui em Ribeirão Preto, sou proprietário da First Fisioterapia Especializada, sou sócio e cofundador da First Educação, Ensino e Saúde, sócio e cofundador do Instituto Physiolegacy, que está proporcionando essas aulas também para a gente aqui semanalmente. Então, a gente está organizando através do Instituto Physiolegacy pelo meu perfil. E sou coordenador também de uma outra clínica, que é a Forge Recover, além de dar aula em pós-graduações e cursos, como workshop também do conceito PNF aplicado, a introdução do conceito PNF aplicado à ortopedia e esportiva, tá? Tem até a Rosana que está aqui, que é organizadora lá em Teresina. Em novembro eu vou estar em Juiz de Fora, vou estar em Recife, em Teresina, como eu falei, vou estar em BH, vou estar em Uberlândia, Pouso Alegre, Salvador. Então, ano que vem, desde novembro em diante, eu vou estar em várias cidades aí do país com um workshop de introdução ao conceito PNF aplicado à ortopedia esportiva, beleza? Vamos lá, resumo básico. E é isso que eu quero que vocês entendam, pessoal. Para a gente chegar numa conclusão, eu preciso entender o básico, tá? E outra coisa que eu falei para vocês, que eu só esqueci aqui, né, na minha introdução, eu dou aula em pós-graduação, mas agora apenas do Instituto Fisiolegas, tá? Eu não ministro mais aulas desde o início desse ano em qualquer outra pós que não seja do Instituto Fisiolegas, que tem a pós-graduação em Biomecânica e Cinesiologia
e também a pós-graduação em coluna vertebral. Em breve a gente vai lançar uma terceira pós, sem spoiler por enquanto, tá? Então, para a gente partir do princípio, o que significa o PNF? Nós temos aqui três letras que vão definir o que esse conceito significa. O P, que vem de propriocepção, ou o termo, ou a palavra em inglês, né, proprioceptive, a gente tem receptores sensoriais que provêm as informações a respeito da nossa posição ali, né, das posições articulares e o movimento dos segmentos corporais. Então é realmente aquilo que a gente aprende desde a graduação. Tem alguém que está assistindo aqui que ainda está na graduação? Manda aqui no chat para eu ver. E vou pedir para vocês mais uma vez, pessoal, enviem, compartilhem o link dessa aula. Com certeza vocês conhecem mais gente que gosta desse assunto, que queriam estar aqui e vale a pena compartilhar. Tem alguém que está na graduação aí? Manda para mim aí no chat. Não? Todo mundo velho já, formado, experiente? Quem está com menos de 5 anos de formado, então, manda no chat aí para eu ver. Tem alguém? Ou é todo mundo mais velho que isso? Ah, o Lucas está com menos tempo. Ah, beleza. Pessoal com menos de 5 anos, mas todo mundo formado. Legal, então vamos aprofundar mais ainda a nossa aula. A Aline falou que 2 anos e meio. Show. Beleza. A letra N do conceito PNF, ela significa essa conexão entre o sistema nervoso central, periférico e músculos, tá? Então a gente tem aí uma série de conexões acontecendo no nosso corpo. É o que a gente fala, né? Paciente neurológico tem osso, paciente ortopédico tem cérebro. E o F, que é de facilitação, o N é de neuromuscular e o F é de facilitação. A Marina Andrade mandou. Deixa eu só ligar essa câmera aqui, que às vezes ela dá uma. Isso. A Marina Andrade mandou 23 anos. 23 anos de formada, Marina? Ou 23 anos de idade? Então, como eu estava falando aqui, né, o F de facilitação não significa facilitar 23 anos de formado. Que legal, poxa, fico honrado de ter alguém com essa história na fisioterapia aqui na aula, viu? De verdade. Feliz mesmo. Obrigado pela presença e pelo seu tempo. E o F, então, de facilitação, ele não significa que a gente vai facilitar ou fazer o movimento pelo paciente, mas encontrar meios e caminhos. Se o paciente precisa de força, a gente vai buscar força. Se o paciente precisa de amplitude, mobilidade, é o que a gente vai buscar para que ele alcance aquele movimento. Beleza? Então, a história do PNF ele foi desenvolvido na década de 40 pelo Dr. Herman Cabot, no início, né, dos anos 40. E uma coisa muito interessante é que ele assistiu uma aula, né, de uma freira australiana que cuidava de alguns pacientes e a partir dali ele começou a desenvolver essa ideia. Depois, em 1948, ele conheceu o Magnó, que trabalhou diretamente com ele, então foi uma grande dupla responsável. Magnó é uma grande mulher. A gente brinca que onde tem 2 ou 3 pessoas falando de PNF, ela automaticamente se faz presente no lugar ali com uma presença espiritual, vamos dizer assim. E depois também Dorothy Voss, outra mulher muito importante para o conceito, em 1969, adicionou, né, a palavra neuromuscular, dando então o nome para o conceito do jeito que a gente conhece, que é o conceito PNF. Beleza? Um pouco da história do conceito. Lembra, é importante saber de onde as coisas estão vindo, do que só ver um exercício e replicar. E o que é pior, muita gente usa esse exercício que eu vou discutir hoje para vender cursos, tá? A gente tem um embasamento por trás de tudo isso, pessoas trabalhando há muito tempo, com muita seriedade. Temos 4 instrutores no Brasil. Mônica Cilento foi a primeira instrutora, hoje ela é instrutora avançada do conceito PNF. Existem divisões, né? Instrutor básico, avançado e sênior, o sênior, como o José Vicente Martins, o segundo aí que vocês estão vendo na imagem, que é instrutor sênior, tem apenas 13 no mundo. Então, são pessoas que levam a bandeira do conceito a sério há muitos anos. Na terceira divisão aí está o Paulo Moté, que é instrutor básico do conceito, também difunde o conceito há muitos anos. Todos os 3 são do Rio de Janeiro, Mônica de
Vicente e Paulo do Rio de Janeiro e Mônica de... Meu Deus, fugiu de onde eu... Isso porque eu já fui lá fazer curso, hein, gente? Ela é de Petrópolis. Petrópolis, obrigado, deu branco aqui. Eu já fui para Petrópolis, fiz curso com a Mônica, falo toda hora, esqueci. E o Leandro Giacometti, que é o quarto ali, instrutor, já é instrutor avançado também do conceito, que é do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Esses são os quatro instrutores, e agora a gente fala que a família está crescendo, né? Nós temos a Dani, que está com o microfone aqui. A Dani até ia entrar. A Dani está por aí, Dani? Dá um alô se você estiver assistindo a aula. Depois me, me chama aí, tá? Então, além de a Dani, que é secretária da Escola Brasileira de PNF, é o braço direito de tudo que acontece, nós temos aqui na beirada de cá, Lucas Brino, que é assistente do Conceito PNF também, pela IPNFA, que é do Espírito Santo, de Vitória. Temos também Gustavo Pacheco, que é do Rio de Janeiro, que está na outra ponta da foto, tá? Então, Gustavo é do Rio de Janeiro, também é assistente. Os meninos se tornaram assistente há 2 anos e pouquinho atrás, tá? E agora, mais recente, eu e Fernanda Guimarães, Fernanda do Rio, eu aqui de Ribeirão, estivemos na Alemanha em maio desse ano, final de abril, começo de maio, e também nos tornamos assistentes do Conceito PNF. Resumidamente, é muito legal, né? Porque a gente conhece pessoas do mundo inteiro. Então, aqui tem gente da Coreia, do México, da Polônia, de Hong Kong, da deixa eu ver, da Hungria, da Romênia, do Japão, gente do mundo inteiro estudando, fisioterapeutas do mundo inteiro se formando. Então, eu e o Fernando estivemos lá também. Rian falou aqui, ó, fiz o curso de PNF aplicado às funções da marcha com o Paulo Moté. Desde então, sou apaixonado pelo método e colho os resultados diariamente na clínica. Cara, é viciante. Quem conhece o conceito e estuda. E é por isso, Rian, que eu quero começar a trazer essas aulas para falar de biomecânica. Porque às vezes muita gente aprende superficialmente, né, com pessoas que não são instrutores, não estão ligados à escola e reproduzem exercícios como que eu vou mostrar aqui hoje e acabam confundindo as coisas, né? Colocando o nome naquilo que é o PNF ou fazendo o PNF de uma maneira que não é adequada, enfim. A Erika falou: próximo mês estarei fazendo meu curso PNF 1 e 2 em Teresina. Que coisa linda, muito feliz, Erika, por você, de verdade. É um caminho sem volta, um caminho do bem, tá? Como eu falei, então, tudo isso está ligado à Associação Internacional e aqui nós temos a nova diretriz, né? Para quem vai fazer igual a Erika em nível 1 e 2, para quem já fez workshop, né? Para ter ideia da profundidade que é esse conceito, da seriedade que é esse conceito, nós temos muitos níveis. Então, a gente tem o nível básico, que é o nível 1 e 2, são 10 dias de curso de formação, módulo 1, 5, módulo 2 mais 5 dias. A gente já tem atendimentos de pacientes reais no módulo 2. Depois a gente vai para o nível 3, que a gente chama já de nível avançado, e depois a gente faz ou 3B ou 4A e 4B. A gente precisa fazer 2 vezes o nível 3 ou 2 vezes o nível 4 para depois ir para o nível 5. Agora, também recente, no ano passado, eles atualizaram que um avançado pode ser considerado o que eles chamam de o 4S, que seria fazer workshops que equivalem à carga horária de um avançado, mas tem que ser um workshop específico num assunto, como é o nível 4. A partir do nível 4 a gente tem em ortopedia, em neurologia, em marcha, e ele tem que ter uma carga horária de 18 horas e meia, pelo menos. Então tem que ser 3 dias de workshop, beleza? Para você chegar lá no nível 5 e receber o certificado de terapeuta internacional pelo conceito PNF. Beleza? Depois, para quem tiver dúvida, posso falar mais sobre isso, mas para a gente tocar a aula aqui, também não demandar tanto tempo. Mais uma vez, se alguém te ensinou aquele exercício do jeito que eu postei lá no Reels, todo mundo que está aqui viu o Reels, comenta aqui quem viu, que eu postei falando que ia fazer essa aula, o exercício que era. Comenta aí no chat para eu ver. Jederson viu, a maioria de vocês viu, né? Daqui a pouco eu vou passar ele aqui também, tá? O que acontece? Se eu não tenho um embasamento do que eu estou fazendo, isso vira qualquer coisa. Aí pode virar a culpada da vez que é a biomecânica funcional, né? E nem sempre vai ser assim. Então, olha lá, o PNF tem tanta coisa, né? Que são 10 dias do curso básico, você imagina só, né? 10 dias para falar do básico.
Então, a gente tem filosofia do PNF, a gente tem princípios e procedimentos. E aqui, nesse exato momento, eu começo a falar sobre aquilo que está no vídeo. A gente tem princípios e procedimentos, como, por exemplo, princípios. Estimulação tátil, auditiva, visual, vestibular, que entrou recentemente. Então, o conceito está sempre se renovando, se atualizando e permitindo essas atualizações, o que é um ponto muito positivo do conceito, tá? E é o que define um conceito, ele permite essas atualizações. E a gente tem também outros princípios como resistência, aproximação, tração e estímulo de estiramento. Lembra, não dá nem para pensar em adentrar em tudo aqui, porque são muitas coisas. Mas, além dos princípios, a gente vai falar de procedimentos. E aqui entram alguns procedimentos que são muito utilizados de maneira equivocada ou sem ter o conhecimento do que é aplicar aquilo de uma maneira ideal, tá? E aí, quando a pessoa está usando um princípio e procedimento do conceito, ela está usando a filosofia do conceito, ela está usando uma técnica do conceito e ela fala que é biomecânica funcional, alguma coisa está muito errada. Alguma coisa dá para ver que a pessoa não tem noção do que ela está fazendo. Ela está reproduzindo algo que ela não tem o embasamento, tá? Então, aqui nos procedimentos, a gente vai usar muito padrões, as pessoas usam muito, e eu vou mostrar que aquilo que está sendo feito naquele exercício foi uma adaptação de um padrão, e se você não sabe o que você está adaptando, você pode estar mudando o padrão, e isso vai gerar um efeito que você talvez não queira, ou que você nem sabe que tá gerando, tá? Deixa eu ver aqui que minha câmera tá falando aqui. Tá numa contagem regressiva aqui. Pronto. E aí você adequando um padrão, mudando o efeito do que você quer, você vai mudar outra coisa que está aqui, ó, que é a irradiação. Então muita gente conhece o PNF através de uma irradiação, que é um procedimento. Um procedimento. Fantástico, incrível, a gente tem workshops só de radiação, mas é um pedacinho do conceito, assim, ó, bem pequenininho, tá? Então é isso que a gente vai ver também para ter profundidade das coisas. Tudo bem até aqui, gente? Estão me acompanhando? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Tudo certo. Beleza, show de bola. E lembrando, gente, que eu estou falando do PNF aqui, mas isso não exclui a necessidade de você ter um bom embasamento de biomecânica. Se você não sabe braço de alavanca, se não sabe como você entende qual o braço de alavanca, como o braço de alavanca está sendo usado, qual o tipo de alavanca está sendo usado, se você não entende ponto fixo, ponto móvel, eixo do movimento, se aquela articulação é uma articulação que trabalha especificamente num plano ou em outro, se você não consegue enxergar isso em outras posições, tanto quanto o PNF, você precisa também, né, entender de biomecânica. Né? Eu já falei para vocês, por exemplo, lá no Instituto, aqui no Instituto Physilegacy, a gente tem a pós-graduação em biomecânica e cinesiologia. Lá, por exemplo, no módulo 1, o professor Marcelo fala dos tipos de alavanca, como a gente enxerga o movimento através dessa ótica da biomecânica. Então, tem que ter embasamento dos dois, tá? Senão não dá para tocar, não. O Leonardo falou, não sei se todos entraram, mas não mandaram o link no grupo, só no chat do YouTube. Então, a Aline acabou de mandar aqui de novo. Mandou lá no grupo. Obrigado por avisar, Léo. Beleza? Então, uma coisa não exclui a outra, pessoal. Inclusive, para quem tiver lá no grupo, depois nós vamos mandar, para quem for acompanhando essas aulas, a gente vai mandar aqui também no chat, depois manda lá no grupo, um link para pós de biomecânica, porque eu entendo que as duas coisas têm a mesma relevância dentro do nosso dia a dia, tá? Talvez a gente faça algo bem diferenciado para quem está aqui. Beleza, então já falei que a gente usa ali, tem muita gente usando um ou dois procedimentos de um conceito que tem filosofia, princípio, procedimento e tem técnicas também. Então a gente tem 10 técnicas no conceito PNF. Obviamente, não dá para falar de todas, mas vou citar aqui só para vocês entenderem que naquele exercício muitas pessoas usam combinação de isotônicas e isso me deixa puto da vida. Isso me deixa muito puto. Muito. Sabe por quê?
A pessoa vai lá, posta o exercício, ela está usando a técnica do PNF, que é a combinação de isotônicas, que é uma das técnicas mais indicadas, não é a única, mas é a mais indicada para quando a gente quer gerar irradiação. Então acompanha a linha de raciocínio. O cara vai lá, escolhe aquele exercício, aí ele aplica desde a filosofia, porque ele está usando uma parte que não está acometida para gerar irradiação, né, que é um procedimento. Então a filosofia é abordagem positiva, está usando uma parte que não está lesionada para tratar uma parte que está. Então, estou abordando abordagem positiva. Então, ele está usando filosofia. Aí ele vai lá e ele usa procedimentos, ele usa padrão, ele usa irradiação, aí ele vai lá e usa combinação de isotônicas. Ele até fala: deixa eu ganhar, fica, ganha de mim. Que é o mesmo comando verbal e ele já está usando estimulação verbal e entra em princípio. Então, olha a porrada de coisa que ele está usando. E aí tem a coragem, ou assim, não é nem a coragem, ele tem a falta de coragem de assumir, ou eu posso subentender que é ignorância. A pessoa não sabe que ela está usando isso. Mas quem tem a formação e olha isso acontecendo, fala, cara, isso é PNF. Isso é PNF. E não tem problema, gente. PNF não é a única ferramenta para a gente trabalhar no universo. Igual eu falei da biomecânica. Se você não sabe biomecânica, você não vai usar nada. Você não vai usar nem PNF. Você vai passar exercício reproduzindo o que você acha que tá legal ali no Instagram, né? Vocês já viram, pessoal, esse exercício que eu postei e que a gente vai analisar agora juntos por aí no Instagram? Me contem aqui no chat se vocês já viram alguém fazendo isso. E agora, conforme eu estou contando para vocês, né, dos princípios, procedimentos, filosofia, do comando verbal, vai ficando mais claro que a pessoa estava usando isso sem saber o que ela estava usando. Ô, Zé, no Instagram não, inclusive estou curioso. Rapaz, depois você me chama que eu te mando alguns fazendo isso. E é o que eu falei, pessoal, não existe dono do conhecimento, não existe verdade absoluta, mas eu entendo, né, e eu estou fazendo essa aula justamente por isso, eu entendo que tem muitas pessoas usando porque elas estão reproduzindo alguma coisa que elas viram, e elas não estão entendendo. Se elas não estão entendendo, ou porque quem ensinou achou que a pessoa não tinha capacidade de entender tudo isso para ensinar, ou porque a pessoa só reproduziu, né? Olha lá, a Erika falou, já vi vários profissionais já vi usando esse exercício. E aí a gente vai entendendo isso, né, Erika? Vai vendo que as pessoas não estão querendo se aprofundar, né? Aí o Rian, cara, tem uns coaches que usam apenas dizendo que é biomecânica funcional, sendo perceptível que usam todos os princípios do PNF. Exatamente isso, né, cara? Então essa aula é até para essas pessoas, né? Com a maior humildade do mundo. Cara, vem aqui, deixa eu te mostrar que existe um universo por trás disso, que existe um conceito todo para que se chegue nesse movimento, né? E aí a gente vê que a pessoa não está dominando nenhuma coisa nem outra, nem a biomecânica, porque ela não está entendendo o que está acontecendo, e nem o PNF, porque ela também não tem conhecimento suficiente do conceito, tá? Então a gente tem 10 técnicas aqui, tem técnicas agonistas, antagonistas, técnicas de relaxamento e alongamento. Então são 10 técnicas. A gente nem aprende todas as técnicas no curso básico, né? Algumas técnicas a gente aprende só do avançado para frente. Então imagina alguém que nunca nem fez, né, o nível básico que seja, ensinando isso, ensinando, divulgando, propagando isso de uma maneira totalmente equivocada. Beleza? Além de tudo isso, o conceito ainda trabalha em cima de posições, atividades no tatame, né, que ele trabalha, marcha, funções vitais. Então ele junta tudo isso ainda para enriquecer ainda mais um conceito e lembra, não existe verdade absoluta. Se alguém te falar assim, ó, só estuda uma coisa, só estuda o conceito PNF, cara, não, tá errado. Estuda tudo que você puder, seguindo uma linha de raciocínio clínico, prática baseada em evidência, aumenta a tua caixa de ferramenta. E lembra, quando a gente fala de um conceito, como conceito Mulligan, conceito PNF, você consegue agregar coisas. Inclusive, por exemplo, em muitos momentos eu acabo utilizando terapia manual associada ao PNF, usando Mulligan e PNF. Isso não é errado, tá? Aumente a sua caixinha de ferramentas, mas entenda o embasamento. Outro dia eu pensei numa frase que eu ainda não postei, vou até postar, mas todo o conhecimento que você tem já existia. É muito difícil a gente criar algo assim, putz, muito espetacular. Você pode combinar as coisas, mas todo o conhecimento que você vai adquirindo, ele estava lá te esperando, estava esperando você ir buscar. Ah, putz,
vou fazer uma pós, igual de biomecânica. O conhecimento está lá, está esperando você ir lá buscar. Ah, vou fazer um curso. O conhecimento já está lá, ele está esperando você buscar, já existe. Então, a gente precisa ir atrás do conhecimento para se embasar, né? E não achar que só reproduzir o que a gente vê é o suficiente e ainda ter a audácia de ensinar. Ensinar uma coisa que você não domina, que você não sabe fazer, ou ensinar de um jeito que você acha que é o suficiente, sem seguir muitas vezes muitas regras básicas. Tem alguém com o mic aberto aí? Lembra de fechar? Então, além de tudo isso, o PNF se baseia muito na CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade, para direcionar o seu raciocínio clínico, tá? Também não vou aprofundar nisso. Vamos lá que eu quero analisar o movimento. Então, mais uma vez, né? Existem padrões de movimentos em várias coisas que a gente faz no dia a dia. Só para vocês verem esse vídeo, só vou mostrar esse, ó. Quantos padrões de movimento não tem aí nesse vídeo, né? Muitos, né? Muitos padrões aí acontecendo. Então, muita coisa acontece se a gente enxergar pela ótica do PNF, beleza? Vamos lá, vamos para o nosso movimento de hoje. Quero testar aqui. Então, ó, só para a gente começar a falar do movimento. Aquele movimento nada mais é do que um padrão. Então, o padrão do PNF, ele é uma sequência de 3 movimentos que vão acontecer. A gente nomeia pela ordem dos movimentos. Então, esse padrão é o padrão de flexão, abdução e rotação externa. Porém, as pessoas usam ali o que é chamado no conceito de variante do padrão. Então, a variante do padrão é quando eu tenho flexão ou extensão do componente intermediário. Então, se eu estou fazendo flexão, abdução, rotação externa, o meu cotovelo é o componente intermediário. E aí ele pode ter flexão, tá? Que vocês já vão ver que se aproxima muito lá da posição do exercício. E ele pode ter extensão, onde eu saio de flexão e vou para a extensão de cotovelo. Basicamente é isso. Então, eu tenho um padrão, que são 3 movimentos, do primeiro para o último. Então, flexão, abdução, rotação externa. E ele pode ter uma variante do componente intermediário, seja para flexão, terminando aqui, ou seja para extensão, indo para cá. Tudo bem até aqui? Preciso que vocês me confirmem que isso está tranquilo, porque isso vai guiar muita coisa do que eu vou falar daqui para frente. Se alguém quiser que eu repita isso que eu falei agora, então a foto aí tá a Mônica, instrutora, fazendo padrão. Ô, Diegão, você tá aí, irmão? O Diegão mandou a mãozinha ali. Então tem a Mônica fazendo o padrão original, né? O padrão completo, sem a variante. E aí me digam se tá tudo bem. Ninguém precisa que eu repita isso? Posso seguir? Tem certeza? Tudo certo, beleza. Então lá, o que é feito, né? A gente tem uma variante do padrão. Estou eu aqui fazendo o movimento. Esse é o exercício que a gente vê por aí. Tá? Então aqui eu estou com a mão supinada, o antebraço supinado, mão para cima, fechando a cadeia em relação à maca, tentando fazer o máximo de supinação que eu consigo, eu tenho uma limitação de mobilidade, e com a outra mão apoiada atrás da cabeça. Como seria se esse padrão de movimento fosse feito seguindo o padrão do PNF? Seria assim. Então vocês viram que eu mudei 2 coisas. O que eu mudei? Escrevam no chat. Vocês estão aí acordados, prestando atenção na aula, que veio parar aqui no Zoom, do nada, doneida, como diriam os jovens. O que eu mudei do primeiro vídeo para o segundo? Escrevam aí no chat. Não mudei nada? Tá igual? Vou voltar no primeiro vídeo. Vídeo 1.
supinação lá do punho, tá em apoio. Botou Ah, extensão também em punho. que mais? E em cima você abriu a cadeia, né? Tava fechada na cabeça, a mão de cima ficou aberta, né? Com também extensão de punho, de dedos. E essa alteração atrás aí da mão da cabeça, eu acredito que muda em relação à irradiação de força, né? Evita que a gente use a musculatura cervical também para transmitir essas forças, né? Ah, que coisa boa. Como é bom ter gente inteligente aqui. O pessoal já falando tudo aí. A Rose também falando a mão da nuca foi para cima da cabeça. E aí eu quero que vocês enxerguem aqui. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar um negócio aqui que, se der certo, vai ser muito bom para a gente analisar o movimento. Acho que vai dar bom. É, exatamente. Então, eu mudei a posição do braço que estava na maca, certo? Isso vocês viram facilmente. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela do celular aparecendo aí para vocês? Deixa eu abrir o chat aqui que eu não estava vendo vocês. Vendo, beleza. Vou abrir, vamos fazer um sorteio agora, hein? Eu vou abrir 3 boletos que eu tenho que pagar esse mês. Quem pagar primeiro ganha. Fosse bom, né? Brincadeira. Ó, então deixa eu abrir aqui. Show. O que tá rolando aí então? Como vocês falaram, primeira mudança. A primeira mudança é que essa mão aqui não tá mais totalmente supinada, né? Minha palma da mão estava para cima, meu antebraço estava supinado. Eu estava com a região volar da mão voltada para cima ali, né? E aí o que acontece? Se eu tô com aquela mão apoiada para baixo, o principal movimento que eu tô estimulando daquele lado vai ser a extensão, certo? Extensão de punho, de dedos, extensão de ombro, porque pensa, se não tivesse a maca, se a maca não tivesse aqui embaixo, meu braço iria cair. Então, voltando para trás, o que significa que eu estaria fazendo uma extensão de ombro. Beleza? Show. Essa foi a primeira mudança. A segunda, como vocês disseram, tá aqui. Beleza. A Rose falou, eu não sei quem abriu o microfone e falou também, mas comentou, né, que uma das coisas seria que eu não estou usando mais a musculatura cervical, mas o que significa para o ombro? Né? Qual o movimento do ombro eu estava fazendo quando eu fecho a cadeia na minha cabeça? E a gente pode até falar que isso é uma cadeia semi-aberta e não fechada. Qual movimento está acontecendo quando eu estou com a mão na cabeça e qual movimento passa a acontecer quando eu tiro a mão da cabeça? Quando você está com a mão na cabeça, na verdade você está fazendo uma flexão de ombro com rotação interna, né? Quando você tira a mão da cervical e coloca lá acima da cabeça, você já está fazendo uma rotação externa, que na verdade é o vetor correto para você fazer uma irradiação dessa, né? Yes. Quem falou? Quem falou? O Jederson. Gerson, perfeito. E o Diegão também mandou aqui no chat, de rotação interna passa para rotação externa. Aí, gente, começa a entrar numa profundidade que é o que eu falei. Primeiro, para vocês enxergarem isso de maneira pronta, de maneira rápida, para quem está assistindo e não enxergou, primeiro ponto, não tem problema. Volta lá, biomecânica, tá? Começa a rever os conceitos de biomecânica. Ponto e vírgula. Quando a gente passa para o lado do muro do PNF, que não é nem um muro, né? Vamos dizer que é uma porta, uma passagem entreaberta, que as duas coisas se conectam. Se a pessoa está escolhendo fazer isso para gerar uma irradiação e a gente usa padrões, então a gente já entendeu que a gente está falando de flexão, abdução, rotação externa com flexão de cotovelo, e esse é o movimento que eu chamo carinhosamente de tubarãozinho, que é a parte de cima da cabeça do tubarão aqui. Se eu mudo e fecho a cadeia, eu estou forçando, pensa assim, ó, se sumir minha cabeça da frente, minha mão vai para frente, rotação interna de ombro, ó, igual vocês falaram. E se eu estou mudando o padrão, eu estou mudando a irradiação. Por quê? Eu fui aprender isso
claramente num workshop de radiação com o Marcel Gebelos, professor alemão. Então, 2 dias só falando de radiação, onde eu tenho regras de radiação, né? São 8 regras de ouro para irradiar. E uma delas que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje é mesmo plano, direções opostas. Anota, se você está assistindo a aula, está com alguma coisa, se você é visual, se você precisa escrever, mesmo plano, direções opostas. O que isso significa? Se, por exemplo, esse braço aqui está indo para baixo, ele vai aumentar, né? Se ele está fazendo extensão, esse ombro aqui, deixa eu limpar aqui. Se esse ombro está indo para extensão, igual eu falei, né? Que se a maca não tivesse, ele ia para trás. Ele está favorecendo, irradiando num vetor desse ombro aqui para flexão. Tudo bem? Se esse ombro aqui, essa mão de baixo, vamos mudar a seta aqui, vamos fazer azul, cada cor uma direção, né? Se eu fecho a cadeia, como eu vou mostrar para vocês, em seguida eu aplicando esse exercício, e eu estou resistindo no punho, e o paciente faz força para cá, ou seja, ele está fazendo rotação externa, ele vai estar enfatizando, pensa no plano, né? Quando eu faço rotação externa, eu estou no plano transversal. Né? Mais uma vez, regras de biomecânica. Eu vou estar estimulando quem do outro lado? Se eu estou fazendo rotação externa, o que vocês acham? E aí? Rotação externa? Quem acha que é rotação externa? Quem acha que é outra coisa sem ser rotação externa? Rotação interna, contrário, não é não? Mesmo plano, direções opostas. Se eu estou no plano transversal, o que vai acontecer? E aí? Um falou rotação externa, o outro falou rotação interna. Pensa, se o braço ali fosse eternamente, vamos desfazer, né? Se ele fosse eternamente para rotação externa, fazendo bastante rotação externa, o meu tronco começa a girar e ele começa a fazer o que do meu ombro? Meu tronco começa a girar e se meu tronco se afasta do meu braço, o que acontece? Abdução. Rotação externa aqui, nessa posição, tá? Uma coisa se eu tivesse aqui, ó, mesmo plano, direções opostas. Agora, como eu estou flexionado o componente intermediário, se eu rodasse externo para lá, a ponta até do meu tronco acompanhar, eu estou afastando. Estou afastando o meu tronco. Então, eu estou gerando mais abdução. Abdução. Beleza? E se eu fizer abdução aqui, eu vou fazer rotação externa aqui. Beleza? Eu vou mudar a seta aqui, vamos fazer outra cor. Então, se eu estiver fazendo abdução aqui, eu vou fazer rotação externa aqui. Beleza? Gente, isso não é fácil. Dependendo da posição que você está, se você usa o componente intermediário, dá um nó na cabeça. E aí eu pergunto, para vocês que estão assistindo a aula agora, será que realmente quem está botando a mãozinha atrás da cabeça e chamando isso aqui de biomecânica funcional sabe o que está fazendo? Tem noção de que mudar a mão de lugar pode já influenciar imensamente? Porque se a mão estiver fechada, vamos desfazer isso aqui, ó. Vamos fazer um verde-limão. Se a minha mão estiver aqui atrás da cabeça, eu já vou mudar, vou estar fazendo rotação interna. Né? A rotação interna vai me levar para adução, vai me levar mais para flexão, vai tirar um pouco dessa extensão, a não ser que eu use muito o tronco. E mesmo assim eu estou tirando um dos componentes principais, né? É que se eu estou forçando a adução, eu não estou tendo tanto o abdutor trabalhando. Né? Mesmo que em isometria, em sinergia, estou diminuindo a ação dele. E não é o que a gente quer, na maioria das vezes. Né? Se você quiser, tá ótimo. Mas se você quiser, com certeza você vai mudar o ponto de resistência da sua mão. Tudo bem até aqui, pessoal? Perguntas? Dúvidas? Falem comigo.
Tudo, clareou. Beleza. Faz sentido, gente? Manda um sim aí no chat, alguém que não falou nada até agora. Tem 26 pessoas aqui, preciso saber que vocês estão vivos. Jederson, sim. Show. Beleza. Então, vamos agora ver esse exercício aplicado. Então, eu vou mostrar ele usando o conceito PNF. Ó, o Léo falou sim também. Beleza, vamos carregar outro vídeo aqui então. Aqui eu estou com um paciente com lesão no ombro direito. Ele teve uma queda da própria altura, uma fratura proximal de húmero e também teve uma ruptura do manguito rotador maciça, tá? Foi uma lesão séria. Ele teve um TCE junto, um traumatismo crânioencefálico, e ficou internado. Enfim, foi um paciente que Deus quis que ele continuasse com a gente sem sequela nenhuma, médico, radiologista, um cara, gente fina demais. Eu já apresentei esse caso no simpósio brasileiro de PNF que teve, já apresentei numa jornada de ombro da USP, em membro superior, inclusive lá na nossa pós-biomecânica, as meninas da USP que dão esse módulo falam de muitas coisas de biomecânica que são básicas, assim. Então, a gente tem que saber cada vez mais fundamentar o que a gente está aplicando. Vamos lá, então. Vou rodar o vídeo primeiro para vocês verem. Deixa eu tirar que ele está muito, muito lento. Não precisa ser tão lento. Aqui. Olha lá. Então, nós vamos começar. Ó. Criei resistência lá na mão de apoio, que é o lado acometido. Então, abordagem positiva, né? Estou usando o lado sadio para tratar o lado acometido. Usando o padrão de flexão, abdução, rotação externa, com flexão de cotovelo, com a técnica de combinação de isotônicas. Ah, estou usando mais um procedimento, que a gente pode chamar de reforço, que é a minha mão ali fechando a cadeia no braço direito, junto com o padrão de tronco associado, o padrão de tronco superior, que é a extensão de tronco para a esquerda. Posição sentados, pés fixos no chão para gerar mais estabilidade. Então, a gente começando o trabalho aí com esse paciente. Beleza? Vamos pausar numa posição que a gente consiga ver aqui. Então, como a gente já viu lá na análise, agora a gente vai ter uma visão um pouco mais clara, né? Vocês estão vendo aqui a minha resistência, fechando a cadeia, e percebam que isso é outra coisa, gente. Quem aqui já atende com o conceito PNF sabe do que eu vou falar agora. E como fisioterapeuta que usa as mãos, a nossa sensibilidade, ainda mais no PNF, que é sempre tridimensional, que a minha resistência, na maioria das vezes, está em 3 direções, ela precisa ser muito bem aplicada, muito específica. Porque aqui, ó, na verdade, o que eu estou fazendo é isso aqui, ó. Entende? Estou resistindo para os 3 movimentos, né? Para extensão, estou resistindo para que ele faça, né? Extensão, abdução, rotação externa, para que ele possa realmente recrutar todos esses grupos musculares que vai otimizar o que eu estou fazendo. Beleza? Então, além disso, a gente tem aqui, ó, mais uma vez o contato lumbrical, que é importantíssimo para o direcionamento que eu quero dar também e respeitar o sulco do padrão. A minha mecânica corporal, vocês podem ver que eu estou acompanhando o movimento, eu não estou plantado no chão. Então, são outras coisas que eu vejo direto. A pessoa não está na diagonal, ela não acompanha o movimento, ela não tem mecânica corporal, que também é mais um procedimento do conceito. Então, isso gera compensações. Se eu tenho compensações, eu estou mostrando, do ponto de vista de aprendizagem motora, para o córtex daquele paciente, que aquele é um movimento adequado, que é daquela maneira que os músculos dele têm que funcionar, que aquele movimento precisa de compensação. Então, é muito ruim que isso aconteça, tá? Para a gente chegar lá no final, tá? Uma coisa é eu pegar um paciente que faz compensação e é melhor ele fazer com compensação do que nem fazer, um paciente que está mais acometido, e a gente quer ganhar aquele movimento, mas aí já começa a entrar em refinamento, detalhamento clínico, raciocínio clínico dentro da biomecânica, do conceito PNF, tá? Mas, em geral, eu não quero compensações, né? Então, a gente acaba vendo muito isso acontecer e eu tenho certeza que é por isso. Você está aqui e você já aprendeu uma coisa dentro do que eu falei até agora, eu já fico feliz porque é o objetivo dessa aula, beleza? E, mais uma vez, essa aula vai ser semanal. Provavelmente a gente vai fixar um dia e horário, tá? A gente está analisando
se vai ser às quartas-feiras, 8h30 da noite, e a gente espera que consiga fazer pelo YouTube, senão a gente vem aqui para o Zoom, não tem problema. E agora eu quero mostrar para vocês que existem variações. Eu posso também, aqui tem uma visão de lado, né? Eu subi um pouco aqui, então mexi no ambiente, dei uma ênfase aqui na altura, tá? E a gente faz lá o movimento. Estou fixando lá no antebraço, poderia até estar com a mãozinha mais distal ali. Posiciono o paciente, postura, começando do final do movimento para ele entender a posição final que a gente tem que chegar. E vamos lá, deixa eu ganhar. Isso. Eu respeito o suco do padrão, acompanhe com a mecânica corporal e a gente volta. Show. Então, além de eu adaptar o ambiente com os steps, eu também ainda posso ir para outras posições com o mesmo padrão, como essa posição aqui em pé. O que mudou aí agora nessa posição? Além de o que muda, né? Passar para a posição em pé. Olha lá, ele está tentando compensar com o tronco. Mas o que muda nessa nova posição da mão dele? Mudou o meu objetivo aí. O que vocês enxergam de diferente? O cotovelo direito sai de maior extensão ali. Tá? E qual que é o meu objetivo com isso? O final do movimento é esse, onde eu pausei o vídeo agora. O que está acontecendo ali? O Lucas mandou descarga de peso. Exatamente. Então, ó, o mesmo padrão lá no braço esquerdo, mesma técnica, mudei a posição, agora estamos em pé, né? Com o objetivo de descarregar peso no membro superior direito, que é o membro acometido, né? Pensando não só na mão, né? Tô descarregando peso na mão, mas a lesão no ombro, tô fechando a cadeia no membro como um todo. Isso faz com que o córtex reconheça mais aquele membro, né? Ele tá percebendo mais aquele membro. E aí começa a entrar no que a gente fala dentro da CIF, que vai levar lá para a atividade de participação, né? Ele é médico radiologista que faz ultrassom e ele fica na posição em pé. Muitas vezes ele vai estar com a mão apoiada ou vai estar com a mão ali no ultrassom, que foi o que a gente treinou, né? Esse paciente já está trabalhando, está de alta, está normal, está tocando bateria, fazendo aula de bateria, então ele já está 100% recuperado. Depois posso mostrar o caso dele como um todo numa outra aula aqui, que a gente te marque aqui nesses encontros ao vivo. Então, é tão rico a possibilidade de detalhes que me deixa inconformado a gente colocar um exercício e nomear ele como biomecânica funcional, executar ele de uma maneira leviana, de uma maneira que limita tudo aquilo que ele pode oferecer, principalmente se você não tiver um raciocínio clínico embasado, né? Um raciocínio clínico embasado, primeiramente nos fundamentos da biomecânica e depois, se você estiver usando o conceito PNF, embasado no conceito PNF. Beleza? Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida? Querem que eu mostre de novo o vídeo? Querem perguntar alguma coisa sobre a execução do exercício? Falem comigo. Beleza. Não tendo dúvidas, eu quero pedir para vocês, nesse exímio momento, que vocês mandem aqui, ou no chat, ou abram o microfone. Fala, Diegão. Diegão tem uma pergunta. Diga.
Esse paciente, por exemplo, teve limitação de supinação lá na evolução do exercício? Não. Fala, Antônio. Boa noite. Começou agora. Estava esperando no YouTube e não me atentei. Cara, a gente já fez a aula inteira, mas porque a gente teve um problema técnico lá no YouTube, a gente mandou o link lá do Zoom, não estava conseguindo iniciar a transmissão no YouTube, mas essa aula vai ficar gravada. A gente tá aqui nos comentários também, a Aline já mandou, não sei se fixou, vai mandar de novo. A gente abriu um grupo, tá? Um grupo no WhatsApp e a gente vai mandar também de alguma forma essa aula que vai ficar salva para quem perdeu por conta desse problema técnico, tá? Então, a gente está caminhando para o final, mas depois a gente vai dar um jeito de mandar esse material para vocês, tanto da aula quanto o material resumido, tá bom? Imagina que isso, Antônio, eu peço desculpa aí pelos problemas técnicos. A Laline mandou o link do grupo. Diegão, então, ele não ficou com nenhuma limitação, mesmo ali com as adaptações, o que a gente foi mudando, ele recuperou 100%, cara. Eu vou mostrar para você aqui, mais do que palavras, né? Vamos mostrar o vídeo dele. Deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo, que a gente já mostra um pouco do resultado final. E como eu falei, a gente pode fazer uma aula, pode ser a próxima, ou que a gente escolher aí de análise do movimento do ombro, a gente pode fazer sobre esse caso clínico, né? Discutir esse caso clínico em específico, mostrar o caso clínico, que é muito rico sempre, principalmente para quem atende sozinho no dia a dia, fica com dúvida. Lá na pós também, cara, para quem é aluno da pós, a gente tem um grupo de tira dúvidas. Então, o meu grupo fica aberto o tempo todo. A pessoa pode mandar mensagem quando quiser para tirar as dúvidas. Aqui. Estão vendo minha tela aí? Tá aparecendo? Adaptação, usar eletrônico. Rosa, já respondo sua dúvida, tá? Vou só mostrar aqui pro Diego. Olha lá, as últimas, o objetivo final, né? A última parte das sessões. Então, eu já treinando ali bateria, pedi para ele trazer a baqueta dele e para a gente. Deixa eu aumentar a tela aqui. Aí. Olha lá, ele treinando tocar bateria, que é o hobby dele, que ele queria voltar a fazer. Estou estabilizando o ombro, que o ombro dele ainda estava muito fraco, mas a gente já treinando ritmo. E aí eu dava comando verbal para ele trocar, e estava tocando uma música, tá? Uma música que ele gostava de tocar na aula, e a gente estava seguindo o ritmo da música, e eu só dava comando para ele trocar, cruzar ou descruzar os braços, e aí eu seguia fazendo uma resistência guia, que a gente fala, né? Guiando o movimento, mas resistindo para ele ter força nesse cruzar e descruzar os braços, além de manter o ritmo, né? E, por último, o ganha-pão, né? O cara tinha que voltar a trabalhar, fazer ultrassom na galera. Então, a gente acaba. Se você não está trabalhando atividade de participação com o seu paciente, alguma coisa também não está legal. Aí eu fui trabalhando com ele, trabalhando, tá lá, resistindo, guiando o movimento, inibindo as compensações, como a gente já falou, a importância disso, e até o momento que ele chegasse a fazer isso sozinho. Eu estou trabalhando com ele, vocês vão ver que já já eu vou terminar em hands-off, né, que a gente fala. Vou tirar a mão e vou pedir para ele fazer como se ele estivesse trabalhando lá, fazendo ultrassom. Adaptei, obviamente, né? Não é ultrassom, a ultrassom que a gente usa na físio, não é a ultrassom que ele usa para fazer os exames dos pacientes, mas adaptei o mais próximo possível que eu tinha da realidade dele, que ele ia enfrentar. Beleza? Então, Diagão, ele não ficou com essas compensações, ele conseguiu executar tudo que ele precisava. Não sei se eu respondi aí a tua pergunta, mas eu acredito que deu para ver aí, né, o resultado do que a gente fez com esse paciente. Deixa eu ver aqui. Ô, Ramonzão,
Diga. Eu acho que eu me expressei errado, pô. Eu tava perguntando no quesito ali de ganhar altura, entendeu? Porque no começo você começou mais baixo e foi aumentando, né? Então, no caso, é do Sim, conceito mesmo, né? Ganhar dentro, amplitude ali seria isso. dentro do PNF, imagina, cara, excelente pergunta. Dentro do PNF, a gente chama isso de shaping. O que é o shaping? É progressão ou regressão. A adaptação que eu vou gerar para aquele momento, daquele paciente, naquele exercício. Então, a estratégia de ir aumentando, né, de gerar mais altura, com certeza é uma maneira de fazer esse shaping, essa exposição gradual dentro daquele exercício, daquele movimento que eu quero ganhar amplitude. E também encontrar a melhor execução, o melhor alinhamento biomecânico para que ele execute aquele exercício, aquela tarefa, de uma maneira sinérgica, de uma maneira adequada, sem gerar uma fadiga absoluta. Então, com certeza, levar ele para posições mais desafiadoras, onde ele consiga executar o movimento sem compensações ou com o mínimo de compensação possível. A gente fala no PNF, primeiro o alinhamento. Então, é uma estratégia, faz parte da estratégia. Não sei se eu respondi também, se não, pode ir. Respondeu, cara. No caso, desafiar o sistema sem sobrecarregá-lo, resumindo. Isso aí. Fazendo Que aí isso. a gente volta a conectar lá com a filosofia, que é a mobilização de reservas, né? Extrair o potencial máximo do paciente sempre. Beleza, valeu, mestre. Um abraço. Tamo junto, tamo junto. A Rose perguntou aqui uma dúvida. Eu vejo na adaptação usarem o tronco, a rotação do tronco para ativar a rotação de ombro. Isso acontece? Com certeza, Rose. Aí a gente está combinando padrões, né? Como eu falei, se eu uso a flexão de tronco superior e rodo para que esse ombro tenha excentricamente mais rotação externa, eu estou adaptando para aumentar a ênfase em alguma coisa, né? Não chega a ser o que a gente chama de sincronização para ênfase, mas seria dar ênfase combinando dois padrões. Porque quando a gente vai para atividade de participação, quando a gente está dentro de uma tarefa, a gente combina movimentos, né? Ninguém pega um pote no alto só com um padrão, né? Eu uso o tronco, eu uso o corpo, eu uso a perna. Então, pode sim usar o tronco para aumentar um recrutamento de uma musculatura específica. Tá vendo? Olha como a tua pergunta traz isso, né? Deixa eu ligar a câmera que fica desligando aqui. Olha como a tua pergunta traz isso, né? Se eu sei que eu estou combinando padrões, eu sei que eles têm uma sequência harmônica para acontecer. Eu estou combinando, por exemplo, flexão de tronco para a direita, eu sei que eu começo pela cervical, cabeça e pescoço, para depois ir para a torácica, né? Se eu faço adaptado com a mão atrás da cabeça e ainda começo errado, cara, eu estou quebrando toda a sequência e isso vai trazer uma consequência que é não atingir o recrutamento da musculatura alvo da maneira que eu gostaria, né? Mas sim, podem e devem ser combinados movimentos. Beleza? Respondi, Roso. Obrigado, tá. Beleza, entendi. Show de bola. Muito bem. A Érica perguntou, Ramon, desculpa, mas eu fiquei com uma dúvida. O tal movimento que eu falei que várias pessoas fazem, aquele apoiado na maca, se não fosse o conceito PNF, a mão na cabeça é a rotação externa de húmero. Báscula externa do ângulo inferior da escápula, rotação externa da escápula, e, consequentemente, posteriorização da clavícula. Como você está fazendo flexão associado, partindo ali, se você chegar, né, no final do movimento, passando de 120 graus de flexão, eu tenho uma rotação superior da clavícula e uma posteriorização. Então, sim, né, se eu usar conceito bonitinho, são todos esses movimentos que você descreveu que vão acontecer. E aí, é o que eu estou falando, né? A Érica colocou vários termos aqui que mostram, pô, a Érica já está agregando a biomecânica no conceito. Então, a Érica, se já não for aluna da nossa pós, tá com cara de que é. Parece bastante que já está estudando lá. Gianluca, aula muito boa. Parabéns, doutor Scatolini. Valeu, irmão. Show de bola. Pessoal, não, Érica, não é aluna, não acredito nisso. Tá errado. Ó, então vamos fazer o seguinte: eu vou pedir para a Aline mandar aqui agora, nesse finalzinho, que a gente está encaminhando. Vou pedir duas coisas. Enquanto a Aline coloca o link aqui da pós, tá? A gente está organizando essas aulas ao vivo. Quem estiver aqui com a gente, quem está nessa aula agora, a gente vai liberar um link de 50% de desconto na pós. A gente está fazendo uma ação com bolsa de 40%.
tá? No link da minha bio. Então, 50% é só nesse link que ela tá mandando, para quem quiser virar aluna, como a Érica, que já, só de falar eu achei que já era nossa aluna. E outra coisa que eu quero agora, eu vou responder a pergunta do Rian, o comentário dele aqui. Eu gostaria que vocês resumissem essa aula que a gente fez aqui. Mais uma vez, desculpem pelo atraso, prometo que vou melhorar como TI na próxima semana. Eu quero que vocês deixem uma palavra ou uma frase escrita no chat ou falada no microfone do que mais ficou na cabeça de vocês dessa aula. O que fixou, o que foi o que vocês vão levar para vocês dessa aula, enquanto eu leio aqui só o comentário do Rian. Rian, senti a falta de um conteúdo de qualidade sobre o PNF disponível de forma online, algo que fosse além dos padrões, e foi exatamente isso que você entregou. Meus parabéns, tenho certeza que as próximas aulas serão um sucesso. Rian, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença. A ideia conteúdo não tem barreira, não tem dono exclusivo. Claro que para aprender o conceito PNF e aplicar, a gente tem que ir para a sala, isso é inevitável. Mas o que eu puder ir trazendo, esclarecendo, explicando, contem comigo. Toda semana eu vou estar aqui. Essa é a missão: entregar conhecimento, compartilhar o pouco que eu sei e que esse pouco agregue o máximo possível na vida de vocês e dos pacientes que estão aí com vocês, tá? O Leonardo está falando aqui, mesmo plano, direções opostas, foi o que ficou aí na cabeça dele. A Adriana está perguntando, essa aula vai ficar disponível no YouTube? Não tenho a menor ideia. A partir do momento que a gente veio aqui para o Zoom, eu não sei o que vai acontecer. Eu estou gravando a aula, então a gente vai gerar um material dela, mas ainda não sei se ela vai subir para o YouTube. Depois eu vejo com a Aline aqui o que a gente vai fazer. Mas se você está no grupo do WhatsApp que a gente mandou aqui, essa aula vai chegar até você, Adriana, tá bom? Então não deixa de entrar no grupo do WhatsApp, que é a maneira mais fácil de eu me comunicar com todos vocês de uma tacada só, tá bom? Ramonzão, são quantas parcelas lá na pós? E aí o comercial que fala comigo aí, acho que quantas, Aline? Pessoal, dá para parcelar no cartão? Abre aí o microfone, fala aí que você que manda nessa parte, eu não sei de nada. Opa, galera, beleza? Só um minutinho aqui que eu vou conferir com o nosso setor aqui, já te mando a resposta no chat, beleza? Tá. O Gerson falou aqui também, ó. Replicar exercícios de internet sem um bom embasamento só funciona na sorte. Exatamente. A Adriana também pediu o link do grupo do WhatsApp. A gente vai mandar aqui também. A Ellen mandou explicação muito boa, parabéns. Obrigado. Mais alguém? Digam aí qual foi que vocês vão levar dessa aula. Lembrando então que a gente vai ter essa aula semanalmente. Então, em breve a gente manda lá no grupo dia e horário da semana que vem, o tema também, a gente vai analisar vários exercícios, inclusive mais para frente vocês podem mandar, se a gente depois decidir, né, YouTube, lá no grupo, vocês podem mandar também sugestão. Vi um vídeo legal aqui no Instagram, Ramon, você pode fazer a análise desse exercício? A gente traz para dentro da aula, decompõe aquele exercício, fala tudo o que está acontecendo e discute sobre ele, tá? Diegão, a Aline mandou aí, ó, até 12 vezes o valor da pós sem taxa de matrícula, com 50% para quem está aqui, tá bom? Para quem tem esse link, é uma condição realmente só para quem for entrar aqui na aula ao vivo, que eu não sei se vai ser toda semana também que a gente vai colocar, né? Depois manda de novo, Aline, por favor, o link do grupo do WhatsApp, que a Adriana quer entrar lá no grupo. Rosana mandou, no PNF não treinamos músculos isolados, mas sim padrões funcionais de movimento, que é o teorema, o axioma de Beaver, né? O cérebro nada sabe sobre músculos isolados, mas sim sobre tarefas, sobre demandas, né? Ó, a Aline mandou de novo, Adriano, o link tá aqui do grupo, tá? Entra lá para depois ter acesso a essa aula e um material resumido que a gente vai mandar lá também. E a Rosana também concluiu aqui, também não funciona em copiar o que se viu em uma foto. Não trata, o cérebro vai entender errado. Exatamente, eu concordo 1000%, né? Que bom que foi isso que ficou aí para você. Você já é avançada aí no conceito também, então muito feliz em ter a sua participação e em breve estaremos aí, né? Como eu falei, pessoal, vou estar com o workshop de introdução ao conceito PNF aplicado à ortopedia esportiva em Juiz de Fora, Salvador, Teresina, Recife, BH, Pouso Alegre, Blumenau, Teixeira de Freitas, na Bahia, enfim, vamos rodar aí para difundir esse conhecimento também
que lembra, não fui eu que inventei, tá? Eu só fui lá, estudei e tô compartilhando com vocês. Lembra disso que eu falei, tá? Última frase da aula. Vou até abrir que eu tenho essa frase anotada. Outro dia ela veio na minha cabeça. Claro que alguém já pensou nela também, provavelmente. Mas, aqui, ó. Todo conhecimento que você tem já existia. Todo conhecimento que você tem já existia. Você foi atrás dele, buscou, aprendeu e passou a aplicar. Você impregnou aquele conhecimento em você, você aderiu àquele conhecimento. Então, gente, a única maneira da gente continuar evoluindo nessa vida, principalmente como profissionais, que é o que a gente está fazendo aqui, é estudando, tá? Por isso, o meu incentivo em trazer essas aulas, entrem lá no grupo, mandem ideias de exercícios para a gente avaliar, analisar juntos. Semanalmente, provavelmente às quartas-feiras, 8h30 da noite, a gente vai estar aqui. Vou mandar o link no grupo, vou mandar a aula de hoje, vou mandar um material da aula de hoje e a gente segue em busca do conhecimento que já existe, mas que a gente ainda não aprendeu. Beleza? Então, mais uma vez, ó, o Aline, o Diegão já tá chorando aí, ó. Fala com ele depois lá no WhatsApp, que ele tá querendo virar aluno da pós aí também. Beleza? Pessoal, iPhone de Antônio, ansioso pelo material, você referência. Obrigado, Antônio, brigadão, viu? Então, pessoal, queria agradecer demais demais a presença de vocês, pedir desculpa mais uma vez, não era minha intenção que a gente tivesse tantas alterações ali no YouTube, vim para o Zoom, mas deu tudo certo. E espero vocês semana que vem, vocês tenham um excelente final de noite, uma excelente semana, e a gente se vê semana que vem e nos falamos lá no grupo também, beleza? Até a próxima, pessoal, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, Lu.